Olá, boa noite a você que nos assiste nessa quarta-feira, 15 de maio, para a gente debater um assunto muito importante que é a fibromialgia. O dia 12 de maio é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Fibromialgia. E hoje a gente trouxe aqui a diretora Dorzília, diretora da Secretaria de Promoção e Combate às Deficiências, né, Dorzília. Também temos a psicóloga Jânia Costa e o advogado Gerles Prata, que também é advogado do Sindiups. E a gente vai tentar discutir esse assunto que tem no mês de maio, o Maio Roxo. Por que roxo? Porque eu acho que eu tenho certeza, é a cor da dor. E a dor é o principal sintoma dessa doença. E um fato importante que aconteceu no Espírito Santo é que foi instituída a lei que transforma e que reconhece a fibromialgia como uma deficiência. E a nossa live vai tratar sobre isso. Como é que os professores, os trabalhadores da educação podem se beneficiar dessa conquista? Eu vou dar boa noite para a Dorzília Vaz, também para a doutora Jânia Costa e também para o doutor Gênesis. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Dorzília. Boa noite a todos e todas e todos. Nós, nesse mandato, né, nós tivemos a eleição do sindicato ano passado, neste mandato nós assumimos a Secretaria de Pessoas com Deficiência, né, e foi uma solicitação nossa estar nessa secretaria, porque nós também, né, somos uma pessoa com deficiência, né. Essa legislação foi reconhecida há 3 semanas, mais ou menos, no nosso estado, no estado do Espírito Santo. Nós temos 13 estados que reconhecem a fibromialgia como uma deficiência. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia há 15 anos. A gente vem lutando contra isso, sabemos que é um problema, né, que você tem que aprender a conviver, né, é uma situação uma doença que não tem cura, né, a gente tem que aprender a conviver com ela através de vários meios. Nós temos a doutora Jânia que vai falar melhor sobre isso, e temos o doutor Gerles, que é o nosso advogado, e que vai nos falar sobre a questão da legislação, quais são os direitos que nós passamos a ter a partir do momento que essa lei foi aprovada, né? E depois a gente vai discutir, né, for falado por eles, nós vamos abrir para os questionamentos. Nesse momento, nós vamos passar a palavra à Jânia, que é psicóloga, que já trabalha há algum tempo com essa questão, que vai nos falar sobre as questões ligadas à área dela. Jânia. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite também. Vou explicar um pouquinho, então, o que é a fibromialgia. E é uma boa notícia saber da questão de ter a lei de transformar em deficiência, que isso vai garantir muito facilitação nos acessos das pessoas que têm essa doença, porque um dos prejuízos é realmente impactar na vida laboral, no trabalho, nas relações sociais das pessoas, e isso vai trazendo muita dificuldade para as pessoas conseguirem realizar as atividades com a mesma disposição que tinha antes da doença. Então, a fibromialgia ela é uma doença, a característica principal dela é a dor, é uma dor crônica em várias partes do corpo. A gente não sabe a causa, não tem ainda estudos que comprovem de onde vem a fibromialgia. A gente entende algumas coisas que podem contribuir para o surgimento e o agravamento, né? E aí, essas causas estão ainda muito ligadas até à saúde mental. Por isso, a importância do tratamento com psicólogo nessa questão. Então, além da dor, ela traz uma fadiga muito grande, um cansaço, uma relação de sono com pouca... aquela sensação de estar descansado, né? Então, tem uma ausência disso de descanso, então a gente tem um prejuízo no sono. É comum também ter a síndrome do colo irritado, tem uma irritação gástrica no estômago também.
dores de cabeça também. Então, isso são os prejuízos que vão tendo com a fibromialgia, como a gente falou antes, é crônico, então não tem uma cura determinada, a gente tem tratamentos que vão diminuir a dor e fazer com que a gente tenha um prognóstico muito melhor. A boa notícia é que, com o tratamento adequado, a gente tem uma melhora dos sintomas, uma melhora na qualidade de vida das pessoas que sofrem de fibromialgia. Quem faz o diagnóstico são médicos, principalmente, né, de preferência, o reumatologista, né, que faz o diagnóstico, e aí depois o tratamento é na questão de lidar com a dor e das circunstâncias que pioram. Qual é o papel da psicologia nesse ponto? O que a gente entende é que a dor, ela não é só um resultado mecânico, tipo, belisco aqui, sinta dor, né? Ela também, ela vai ter uma influência do pensamento, das emoções, na intensidade da dor. Então, muito do que a gente conhece da fibromialgia é que a gente tem um desajuste no mecanismo cerebral de reconhecimento dessa dor. É como se tivesse desregulado essa sensação ali, essa capacidade do cérebro de identificar, e aí ele vai identificar as dores com uma intensidade muito maior. Então, pontos, né, pessoas com fibromialgia, às vezes têm sensibilidade ao toque, se você aperta, assim, a pessoa vai sentir muita dor, uma dor mais forte do que uma pessoa que não tem a fibromialgia. E aí, a gente tem os pensamentos e as emoções influenciando muito nessa questão de sensibilidade. E aí, alguns dos quadros psicológicos que a gente vai perceber muito frequente, quem tem fibromialgia, é ansiedade crônica, ansiedade patológica e depressão. E aí, a gente dá para entender, por exemplo, um pensamento ansioso, como é que ele funciona? Se a gente começa a antecipar a dor, começa a imaginar que eu vou sentir dor, meu Deus, vou levantar hoje, vou ficar com dor, não vou conseguir cuidar da casa, não vou conseguir ir para o trabalho, não vou conseguir ir para a sala de aula, vou ficar sentindo muita dor. Esses pensamentos, eles vão antecipando de uma forma ansiosa uma dor da frente, isso vai trazendo mais preocupação na mente, e aí, consequentemente, vai ficando mais enrijecido, a gente vai ficando mais tenso, e aí tende a dor ficar mais intensa. Então, a gente vai ligando um ciclo aí, de fico mais ansiosa, sinto mais dor, alimento a ansiedade e vou fazendo um ciclo vicioso em um sentido negativo. A depressão, ela também age parecido, assim, se eu tenho um pensamento mais negativo, depressivo, uma desesperança mais forte, a tendência de ficar mais isolado e me afastar e evitar coisas que poderiam me tirar da dor, porque eu fico antecipando que eu posso sentir dor, então eu vou evitar situações, e aí com isso, e a mente não reage, e aí a dor vai ficando mais intensificada, e quanto mais intensificada, mais desesperançosa a pessoa vai ficando, mais vai agravando. Então, tanto a fibromialgia agrava as questões psicológicas, quanto as questões psicológicas também podem agravar a dor. E daí a importância do tratamento com profissionais da saúde mental, né, os psicólogos principalmente, e com psiquiatras também, que a gente vai trabalhando nesse funcionamento, de a gente conseguir lidar, de fazer pensamentos mais assertivos, mais esperançosos, de fazer uma ativação da pessoa até para a atividade física. A tendência é a gente se afastar do que imagina que vai causar dor. Se eu sinto dor, então para que eu vou fazer uma atividade física para sentir mais dor? Só que o resultado é o contrário. Quanto mais eu faço atividade física dentro da possibilidade de cada pessoa, dentro dos limites de cada pessoa, menos eu vou estar predisposta a sentir mais dor. Então, eu vou fortalecendo o corpo. E aí eu vou aprendendo também na terapia a trabalhar esses pensamentos de desesperança, fazendo uma reconfiguração na forma de pensar, na forma de sentir, de forma que eu tenha um pensamento mais assertivo para a minha realidade. E aí a gente consegue ter efeitos de diminuir a dor e trazer mais esperança aos pacientes. Então, deixa eu fazer uma pergunta. É difícil fazer o diagnóstico dessa doença? Sim, é difícil porque não tem exame clínico, não tem exame de imagem. Então, é muito de falar assim, as pessoas escutam muito assim, essa dor é psicológica, você está imaginando, é coisa da sua cabeça. Então, tem até essa fala que é uma fala mais de estigmatizar mesmo, e as pessoas, o que a gente percebe,
de acordo com as pesquisas, é que, em geral, é uma demora, em média, de 8 anos, na maioria das pessoas, de chegar a um diagnóstico, porque elas vão pulando de médico em médico, tentando descobrir. É a coluna, é uma dor muscular, é uma anemia, e vai fazendo vários exames, e o que vai aparecendo é que não aparece no exame de sangue nada de anemia, né? E aí vai uma peregrinação de médicos até vir o diagnóstico, e é um dos fatores que vai agravando, porque vai vindo aquela irritação, aquele incômodo, né? A sensação de que são coisas da minha cabeça. Demora, então, isso, ao invés de você diagnosticar logo, quando você chega ao diagnóstico, também já está grave, né? Sim, porque aí a dor já está ficando muito intensa, muitas vezes já desenvolveu um quadro psicológico também, já ampliou o estresse, já ampliou a ansiedade, então aí já fica mais, já vai ficando realmente um quadro mais piorado. Então, hoje que a gente tem o médico mais indicado que diagnostica a fibromialgia é o reumatologista, né? É o que tem mais familiaridade, mas qualquer médico pode diagnosticar, mas aí já indo direto, já tem uma tendência a ele já pedir os exames corretos para que a gente, primeiro, ele vai eliminar outras possibilidades. A pessoa chega com dor, estou sentindo dor no corpo inteiro. Ele vai fazer exames, vai ver se está com algumas outras doenças, né, do corpo, ou anemia mesmo, para justificar, e aí depois que ele vai para... Porque como não tem exame, é um diagnóstico clínico, é pelos sintomas, né, que são esses que eu falei, a dor, cansaço, fadiga, muita dor de cabeça, estresse, estômago irritado, aí a gente junta esses sintomas e a gente consegue chegar no diagnóstico. Os dados atuais dizem que no Brasil existem 2 milhões de pessoas com essa doença. Há muito preconceito também com essas pessoas que reclamam de dor o tempo inteiro? Como que é isso? Tem essa fala equivocada, né? Porque fica cansativo. Você imagina assim, né? Eu tenho uma mãe que acorda com dor, depois está com dor, e a dor e vai, o médico não acha. Aí ela fala, né? Nossa, você só está imaginando, é coisa da sua cabeça, né? Isso é coisa psicológica. Como se coisas da cabeça fosse algo fantasmático, fantasmagórico, né? Fosse uma coisa de imaginação. Não é imaginação, a dor é real e muito forte. Então, é difícil para uma pessoa entender que a outra foi no médico, não tem um diagnóstico ali, assim, um nomezinho diferente, não achou fibromialgia, então foi imaginação. Então, sim, o preconceito é nesse sentido, de julgar a pessoa, de achar que está com drama, e aí é mais sofrimento para a pessoa, que está ali sentindo muita dor, muitas vezes tem que ficar escondendo a dor, que acha que ela está errada, e entre mais em sofrimento. Então, o preconceito é nesse sentido, de achar que está se vitimizando, que está reclamando muito, que é muito sensível, né? Então, é ruim. Sim. A sua fala já encerrou, Jânia? Sim, eu acho que sim, do que eu separei aqui, Aí agora é para as dúvidas, né? Você falou de 2 milhões, Dorzia? A maioria é mulher, tá? E 90% foi a Tânia que falou de 2 milhões, mas eu já estive vendo isso, a maioria é mulher. Inclusive, eu estive quando foi aprovada a lei na Assembleia Legislativa, e tem um deputado que até perguntou isso, porque ele não estava vendo homem lá, né? Aí eu até falei para ele que a maioria é mulher. Inclusive, eu ouvi, nós estivemos também ontem na Prefeitura de Vitória, quando o prefeito também sancionou a legislação de Vitória, né? E também o mesmo questionamento. Nós, no ano passado, tivemos um professor de Buriri, né? Nós até comentamos isso com o deputado, a maioria dos homens, né, que são poucos que são diagnosticados com fibromialgia, eles se suicidam, né? É uma taxa de suicídio maior do que no caso das mulheres também, na proporção, porque, como a gente já sabe, o homem ele suporta um pouco menos a dor do que a mulher, né? Nós queremos falar também, antes de passar para o Germes, que existe uma legislação a nível nacional que é sobre este cordão, o cordão de girassol, que
faz com que as pessoas que têm algum problema de deficiência não visível, no caso a fibromialgia, o autismo, né, um autismo de grau 1, né, a antiga síndrome de Asperger, né, e até mesmo algum problema visual que não seja visível, né, são identificados através do cordão de girassol, né. E algumas prefeituras, como é o caso de Serra, já tem a sua carteirinha. Vila Velha também já tem a carteirinha de identificação de prioridade, que é essa que está aqui na minha mão, né? Não sei se dá para as pessoas verem, né? Essa aqui é de Vila Velha. Vitória sancionou ontem a legislação e já pode ser pedida, né, solicitada a carteirinha no site de Vitória, né? E essa carteirinha, ela dá é a carteira de prioridade das pessoas com fibromialgia, né? Então, este cordão com a carteirinha, para não ter necessidade de você andar com o laudo, que antes a carteirinha tinha necessidade de andar também com o laudo, né? Mas agora o cordão, né, com a carteirinha, né, identifica que a pessoa tem uma necessidade, né, não visível, né? Uma coisa que, assim, como eu sou uma pessoa que há 15 anos tem esse laudo, e realmente a Tânia perguntou aí, se demora, Tânia. Eu tive esse problema, eu acho que eu tive um pouco mais de sorte, né? Levou um pouco menos de tempo, né? Nos 2 primeiros anos do meu laudo, eu tomava muito remédio, cerca de 20 comprimidos para a fibromialgia por dia, não resolvia, continuava a dor, continuava o cansaço, continuava o sono não reparador, né? Hoje as pessoas olham para mim e falam assim, parece que você não tem nada, né? Graças a Deus. Eu ainda sinto um pouco, né, bem pouco, perto do que eu sentia antes, mas você hoje... faz exercício físico, né, Dozília? Oi? Você também se exercita fisicamente, não é? É isso que eu ia falar, porque a Jane, ela falou da questão do exercício. Quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, né, apesar de eu ser professora de educação física, eu estava fora de forma, né? Eu estava com quase 100 quilos, né? E estava sem nenhuma atividade física, porque eu estava afastada da sala de aula também. O médico me deu esses 20 comprimidos por dia. Eu fui a uma outra médica, maravilhosa, né, que virou para mim e falou bem assim, que tal você diminuir os comprimidos e voltar para a atividade física? Assim eu fiz, né, e hoje eu não tomo remédio nenhum. Eu tenho fibromialgia, sinto algumas dores, mas eu não tomo remédio nenhum. Porque eu acordava... também não, ó. Tá vendo o comentário aqui? A Rarissa Lohane também tem, e ela está dizendo aqui, ó, que ela tomou coragem, foi para o Pilates e inacreditável, hoje ela não toma nenhum medicamento. Exatamente. Hoje eu não tomo medicamento nenhum, né? E, por exemplo, hoje eu fiz Pilates, musculação e corri 5 quilômetros, né? Aí as pessoas falam, mas correr 5 quilômetros? Como você consegue fibromialgia? Porque amanhã é o que vai garantir que eu não vou ter dor. Então, 5 quilômetros me garante isso, né? O Pilates e a musculação também. Então, é uma coisa assim, que realmente, quando você deixa, né, as outras coisas te levarem, você entra em depressão e você acaba ficando dentro de casa, acaba ficando na cama. E se você tomar muito remédio, eu acordava como se eu tivesse bebido a noite toda, né? Bebi e farriei a noite toda. E acordava totalmente zonza, tonta, e não conseguia pensar. Bom, agora nós vamos ouvir a questão legal, da legislação, com o doutor Germes. Boa noite, Dozília, boa noite, Tânia, boa noite, Jânia, boa noite a todos e todas. Cumprimentar a cada um presente neste encontro, neste debate de fundamental importância, né? Hoje que nós celebramos aqui o reconhecimento, né, como uma deficiência da fibromialgia. E isso foi agora recentemente, né, pela Lei 12.086, agora de abril de 2024, que instituiu, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa de Fibromialgia, reconhecendo também como uma doença. E isso é de fundamental importância, porque traz diversas implicações
não só no âmbito do tratamento, mas também no âmbito de instituição de políticas públicas essenciais para que isso seja necessariamente dado o seu devido tratamento, o seu devido encaminhamento. Já tivemos aqui algumas dicas e sugestões de que o exercício físico é fundamental, e também temos políticas públicas para serem efetivadas, necessárias para acompanhar todo esse tratamento, e essa lei, que já está em vigor no Estado do Espírito Santo, assim como em diversos estados da Federação, ela está agora apta a produzir todos os seus efeitos. E foi aprovada recentemente, conforme a nossa diretora Dorzília disse, e institui como política estadual a proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. E vejamos, para os efeitos dessa lei, é preciso que o reconhecimento dessa deficiência, que essa lei reconheceu como deficiência, é preciso de uma avaliação médica, de uma avaliação por médico ou reumatologista, ou o fisiatra, ou com uma especialização em dor crônica, ou seja, um desses 3 profissionais médicos para avaliar e ter o efeito do reconhecimento como deficiência. Reumatologista, fisiatra ou aquele médico, aquele que tem especialização em dor crônica. E, obviamente, que, desde que preenchido, os requisitos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Vejamos, então, o primeiro e ponto fundamental deste nosso debate aqui em termos jurídicos é esse: quem é o profissional apto a reconhecer? O médico reumatologista, o fisiatra ou aquele especializado em dor crônica. E essa lei, no Estado do Espírito Santo, ela assegura os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência para quem é acometido de fibromialgia, com um atendimento multidisciplinar, a participação da comunidade na formação de políticas públicas voltadas para essas pessoas acometidas, com o controle social, acompanhamento, avaliação, a disseminação à sociedade de informações gerais em relação à doença, o incentivo à formação e à capacitação profissional, o incentivo e o estímulo à inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, de acordo com a sua especialidade, de acordo com a sua capacidade inerente àquele momento, de acordo com o laudo profissional que nós acabamos de dizer. E, obviamente, estimula a pesquisa científica, contemplando estudos epidemiológicos para tratar e dimensionar a magnitude das características da fibromialgia no Estado do Espírito Santo. Vejamos, é a verdadeira institucionalização de uma política pública voltada para a proteção, a defesa, o tratamento dessa doença. E, além disso, além dessa defesa, proteção e tratamento, dessa institucionalização de política pública, o governo do Estado, o poder público, ele poderá formalizar, inclusive, contratos, convênios, com pessoas jurídicas de direito público, ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, com preferência aquelas entidades sem fins lucrativos, para que essas pessoas jurídicas possam também desenvolver essas políticas públicas. Vejamos, é um âmbito de institucionalização no âmbito do poder público, mas também abre a possibilidade da institucionalização e trazer também para o cumprimento desses objetivos as pessoas jurídicas de direito privado, tanto por meio de convênio quanto por meio de contratos, para fazer com que essa política pública seja efetivamente implementada. E vejamos, vários outros estados, conforme a Dorzília disse no início, já implementaram, aprovaram esta lei. E a grande dificuldade nos outros estados é justamente a implementação, a efetivação dos objetivos da lei. E por isso que nós, neste debate, já podemos lançar esse desafio. Quais são as prioridades para essas políticas públicas serem
efetivadas. E esta lei também considera e reconhece, e aí um dos pontos fundamentais para o nosso debate, reconhece que a pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, né, devendo ser incluída e possuindo os mesmos direitos estabelecidos em outras leis estaduais que tratam do assunto. Vejamos, então, a institucionalização, o reconhecimento como pessoa com deficiência traz, né, diversos direitos que são reconhecidos automaticamente por meio dessa lei, e lembrando que é uma lei estadual. E, obviamente, o reconhecimento desses direitos, eles são, né, obtidos no âmbito estadual. E aí eu trago, por exemplo, uma outra lei estadual, que é a Lei 10.808, que é uma lei também aqui no âmbito do Estado do Espírito Santo, estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa com deficiência, né, em espaços públicos, né, por exemplo, reservando locais adequados, facilitando o acesso, né, uso de banheiro público, parada de ônibus, enfim. Ou trata, né, no âmbito também de espetáculos, festas populares, conferências, ou seja, organismos públicos, não é? Espaços públicos reservados para essas pessoas com deficiência. E o reconhecimento da fibromialgia como deficiência insere também essas pessoas neste âmbito de reconhecimento, ou seja, criação de espaços para espaços reservados, para que essas pessoas também possam ter esse tipo de acesso no âmbito estadual. E acredito que uma pergunta que naturalmente virá, e talvez seja uma dúvida de muitos, qual o âmbito do alcance, não é, desse reconhecimento? O alcance é amplo, não é? Como eu disse inicialmente, institucionalização de políticas públicas, reconhece a necessidade de uma política pública para que efetive esse tratamento, acompanhamento, e que possa desenvolver, inclusive, pesquisas científicas para que essas pessoas tenham cada vez mais um tratamento eficiente com a redução de danos ao máximo possível. Agora, quais os direitos que podem ter, além da reserva desses espaços? Essa é a pergunta, né, que eu queria fazer. Quais os direitos, por exemplo, que um professor que está nessa condição, ele tem? Ele está de atestado médico, por exemplo, tem várias pessoas aqui dizendo que estão de atestado, que estão afastados. Quais os direitos, doutor? Então, Tânia, além dessa questão da mobilidade, reserva de espaço, esses direitos, eles avançam com esse reconhecimento. E, por exemplo, isso que você acabou de falar, a apresentação desses atestados, com esses profissionais que nós mencionamos aqui, facilita o reconhecimento desses afastamentos quando se reconhece essa doença como uma deficiência. Ou seja, os afastamentos serão naturalmente concedidos de uma forma não como antes, não é? Com vários questionamentos que nós sempre tivemos com relação a essa doença. O reconhecimento dessa agora como deficiência facilita inclusive, esse tratamento, esse afastamento, a institucionalização, inclusive, de perícias para que se adequem a esse tipo de necessidade. E efeitos também previdenciários, por exemplo, né, em que, por exemplo, a Lei 282, né, que estabelece o regime de previdência no Estado do Espírito Santo, né, reconhece a questão, né, do atestado, né, que reconhece por uma junta médica a deficiência, né, e aí no âmbito do Estado, estamos falando do Instituto de Previdência, reconhece o tempo mínimo necessário para uma aposentadoria, né, desde que cumpridos aí 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo lá, com devido tempo de contribuição, ou seja, facilita, inclusive, o acesso à aposentadoria. E facilita o acesso ao tratamento, facilita o acesso a uma aposentadoria, facilita o acesso ao afastamento para um tratamento efetivo desses profissionais. Ou seja, há uma incidência e uma abrangência importante para que essas pessoas tenham o devido tratamento nos espaços públicos, mas também sejam reconhecidas nos institutos e no âmbito dos
órgãos institucionalizados para que ofereçam o tratamento adequado. E quero lembrar também... Deixa eu fazer uma perguntinha. A Jaque, 44 Marins, é o nome dela aqui, ela está perguntando se a doença impedir a pessoa de continuar trabalhando, ela será aposentada ou receberá BPC? Já que o senhor está falando de aposentadoria. Então, vai depender qual é o vínculo que ela possui, né? Se é o vínculo seletista, se é o vínculo, né, por exemplo, um professor que tem vínculo com designação temporária pelo INSS, se for o vínculo efetivo. Então, vai depender da natureza do vínculo. E, a partir da natureza do vínculo, um afastamento, e, a partir daí, dependendo do vínculo, tem um tempo mínimo necessário que pode ser levado à concessão da aposentadoria posteriormente. Mas a natureza do vínculo, necessariamente, vai aí influenciar, não é, nessa consequência. Agora, o afastamento, por exemplo, de um DT, ele acontece pelo INSS. O afastamento, por exemplo, de um efetivo, acontece no âmbito, né, da perícia da junta médica oficial do Instituto, para aqueles entes que têm instituto, né, ou então vai para o INSS para aqueles municípios, por exemplo, que não possuem um regime próprio e um instituto próprio de previdência. Essa aposentadoria terá perdas? Tem uma pergunta da Maria Aparecida Santa Rosa. Também depende do tempo de contribuição. Então, o reconhecimento como deficiência, ele não inclui essa pessoa, não é, no rol de doenças graves. Então, não há automaticamente o reconhecimento de aposentadoria integral, não é? Então, ainda não chegamos lá, não é? Por exemplo, não há o direito automático de uma isenção de imposto de renda, porque a isenção de imposto de renda é uma lei federal, uma lei do âmbito nacional, a Lei 7713, né? Há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que reconhece essa doença como para ser incluída no rol daquelas doenças que possuem isenção de imposto de renda, né? Porque, como eu falei, é uma lei estadual. Então, os direitos e os benefícios nela contidas, elas serão no âmbito estadual. Qualquer benefício, qualquer legislação no âmbito federal, né, não há essa incidência, porque são entes federativos diferentes, com legislações diferentes. Eu ia citar, Tânia, uma lei aprovada também no âmbito do governo federal, foi aprovada em 25 de outubro de 2023, né, publicada no Diário Oficial de 26 de outubro de 2023, que entrou em vigor agora, dia 26 de abril, não é, que estabelece, né, é a Lei 14.705 de 2023, que estava num período transitório, que entrou em vigor agora, dia 26 de abril de 2024, que estabelece diretrizes para atendimento prestado pelo SUS, né, às pessoas acometidas pela fibromialgia. E inclui a obrigatoriedade de um tratamento mínimo que envolva atendimento multidisciplinar, acesso a exames complementares, assistência farmacêutica, acesso a modalidades terapêuticas reconhecíveis, inclusive fisioterapia e atividade física. Conforme a Dorzília também já disse que o efeito é muito bom. Então, vejamos, nós temos duas legislações paralelas, uma no âmbito estadual, uma no âmbito federal, né, que se complementam e estabelecem verdadeiras políticas públicas que institucionalizam a necessidade, o direito ao tratamento a essa doença. Então, não só nos órgãos de saúde e proteção pública do Estado do Espírito Santo, mas também no âmbito do governo federal. Também está contemplada essa necessidade e o direito a esse atendimento específico para essas pessoas portadoras dessa doença. Bom, a Dorzília, eu acho que deu um problema técnico, ela acabou saindo da live. Doutor e doutora, eu vou botar vocês dois na tela e eu queria que
Olha só, tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, e eu acho que a gente podia responder essas perguntas. O que vocês acham? Ok? Doutora, teve uma telespectadora aqui que disse que o seguinte, o exercício para ela não foi bom, foi ruim. Ela fez pilates e ao invés de melhorar, piorou muito. Pode acontecer isso? Doutora Jane? Tem que ter um acompanhamento, geralmente, quando a gente vai falar de qualquer limitação, a gente vai falar de uma necessidade de um acompanhamento mais peraí, deixa eu voltar, que você me falou para eu corrigir minha postura e eu estou ficando de lado. Tem problema, a gente tem que entender, quando a gente tem qualquer limitação, a gente vai precisar de um acompanhamento mais apurado, né? Todo mundo precisaria de um educador físico, por exemplo, mas se a gente vai falar assim de quem mais precisa, é quem mais está debilitado. Então, não é que a atividade, ela não é recomendada, ela vai piorar, ela vai ser recomendada na medida de cada caso. Então, uma pessoa que já está com muita limitação, com muita dor, ela vai ter que começar mais devagar, com acompanhamento, tá aí trabalhando também os pensamentos que estão ligando a essa dor, os problemas que está tendo em casa, os problemas que está tendo no trabalho, para poder, porque os pensamentos, eles vão influenciar também. Então, não é que a atividade física, ela piore. Se ela piorou, é que talvez aquele pilates, aquela atividade específica, então ela tem que fazer com mais acompanhamento, mais apurado. E estou repetindo, né? Mas acho que deu para entender. Não. Doutor Gerles, Paulo Teixeira aí está dando boa noite para o senhor e também pergunta se o professor ou a professora que sofre dessa doença tem algum direito de condições de trabalho em sala de aula. Pois então, Paulo, é uma pergunta bem importante. E quando há uma institucionalização dessa política pública e o reconhecimento dos profissionais que possam atestar as limitações, eventual necessidade de condições específicas, isso será possível, desde que esses profissionais reconheçam essa necessidade. Por isso que a institucionalização de políticas públicas traz essa possibilidade, desde que esses profissionais que eu listei, que traz o artigo 1º, parágrafo único da Lei Estadual 12.086 de 2024, né? Avaliada por médico reumatologista, fisiatra ou com especialização em dor crônica, né? Pode, sim, estabelecer condições especiais, né, para o exercício da atividade laborativa. Doutora Jânia, olha... Jânia? Oi. Olha só, Oi. Doutora Jânia. Fala, Dorzília, desculpa. Olha só, nós tomamos essa iniciativa porque a gente tem acompanhado algumas perícias médicas, né? E nós sabemos que tem muita dificuldade de alguns médicos até mesmo aceitarem o diagnóstico de fibromialgia, né? Tem alguns médicos que nós conversamos com várias pessoas, fazemos assim, muito acompanhamento nas perícias médicas, né? E a gente tem observado a reclamação das pessoas. Nós estivemos um dia no município de Viana e observamos isso, né? E vimos a dificuldade do médico, daquela perícia médica, de aceitar o laudo de uma determinada pessoa com relação à questão da fibromialgia. Mandou ela voltar, e ela trabalhava com crianças, com bebês, né? Mandou ela voltar para trocar fralda, para pegar o bebê no colo, etc, etc. Nós sabemos que, em alguns casos, quando você tem uma crise de fibromialgia, você com o bebê no colo, você pode largar aquele bebê. Você perde o tônus muscular, sensibilidade, porque a dor, ela é como se fosse uma contração muscular involuntária, né? Você pode soltar aquele bebê, deixar ele cair no chão. Depois desse fato, o município de Viana colocou na perícia médica o acompanhamento de um psicólogo e o acompanhamento de um assistente social. E com essa necessidade, e mediante isso, como nós sofremos com essa questão, né? Como eu já disse antes, hoje eu estou bem, mas eu já estive muito ruim.
né, a gente sentiu a necessidade de acompanhar esses profissionais, principalmente os profissionais da educação, né, e a gente decidiu fazer esse acompanhamento, fazer essas lives, essa é a primeira, nós vamos ter outras, né, orientando, e nós vamos, assim, continuar com esse acompanhamento e chamamos os profissionais da educação para nos procurar, né, para estar com a gente, para que a gente possa até mesmo ir na perícia com eles, se for necessário, para conversar com as administrações com relação a isso. Pois é, a Marília Coutinho aqui, a nossa telespectadora, está falando que engraçado que essa semana, quando eu fui à perícia médica, o médico me indagou tanto que eu fiquei até constrangida. Ou seja, ela corrobora com isso que você falou, né, Dorzília? Exatamente. Porque a própria Jânia falou, né, os médicos, quando você fala para as pessoas que você sente dor no corpo todo, as pessoas que não são médicas, na maioria das vezes, não acreditam. Né? Outro dia, alguém virou para mim e falou assim, mas você está com dor? Não parece, né? Então, os médicos também, como é uma doença que não existe um exame, nem exame de sangue, nenhum tipo de exame que prove ela, né? Alguns médicos têm uma certa dificuldade de aceitar que ela exista, né? Mas quando você está na situação e que você entende e percebe que aquilo ali é real, né? Eu costumo usar um exemplo, né? O que é a fibromialgia? É como se você tivesse ido para uma academia, saído de lá sem poder andar, arrastando as pernas, arrastando o corpo todo, porque dói tudo, né? Só que na academia, você fez, passa um dia, no segundo dia você já está bem. A fibromialgia é isso, mas para o resto da vida, para a vida toda. Doutor Gélis, tem um comentário aqui que diz o seguinte, eu perdi meu contrato por estar com fibromialgia. Quais são os direitos dessa pessoa que, se ela procurasse o sindicato, o que poderia ser feito por ela? Olha, Tânia, precisa analisar este caso concreto. Nós temos algumas situações em que, principalmente em vínculos precários, como o vínculo de DT, o profissional, seja com fibromialgia ou qualquer outra doença, em algumas situações, os órgãos públicos rescindem esses contratos. Como o contrato de natureza precária, né, nós precisamos analisar cada caso concreto para orientar desde o início, para não deixar chegar a uma rescisão do contrato de DT, porque quando se chega a uma rescisão, não é, ingressar numa ação judicial, discutir isso judicialmente pode levar um tempo e não trazer uma resposta necessária a tempo em que o professor ou a professora necessita. Portanto, não é preciso se procurar antes que isso aconteça. Caso haja necessidade de afastamentos, né, por conta dessa doença, no caso, por exemplo, de um DT, isso acontece mais em vínculos precários, como o designação temporária. Essencial nos procurar antes. Não é? Esses afastamentos, eles são pelo INSS, e é importante nos procurar para que a gente tome medidas, não é, antecedentes, para evitar que se chegue à rescisão de contrato, porque se chegar neste momento, a dificuldade é maior para se conseguir uma reversão pela natureza do vínculo estabelecido. Doutor, já que quando você falando de aposentadoria, peraí, só um pouquinho. Quando ele estava falando de aposentadoria, as pessoas começaram a perguntar umas coisas que o senhor já tinha falado, como, por exemplo, recebe aposentadoria e o PPC. Esses direitos se estendem à classe dos profissionais de DT? Eu não sei, Dorzília, o que você acha de repetir isso? Ô, Tânia? Oi, querida. Com relação ao que Germes acabou de falar, nós estivemos conversando com o Germes essa semana exatamente sobre essa questão, né, Germes? E ele me falou uma situação que ele conseguiu antecipar, né, para que a pessoa não tivesse contrato rescindido no retorno, né? E eu passei para ele uma outra situação que não chegou até nós e a pessoa teve contrato rescindido, né? E que nós vamos analisar através do nosso jurídico
qual o caminho que nós vamos tomar, né, para que essa pessoa, ela retornou do afastamento pelo INSS e a prefeitura logo rescindiu o contrato dela. Mas como não chegou até nós, chegou já atrasado, né, nós temos 2 casos aí que são parecidos, mas que tiveram resultados de forma diferente, porque nós intervimos antes de acontecer. Doutora Jânia, temos uma pergunta aqui que é de... Peraí. Da Ângel Perosini. Ela diz, o meu ortopedista me trata há anos, ele não serve? O tratamento, sim. Agora, a questão da lei, especificamente, eu acho que o doutor falou que não, que precisa de ser reumatologista, especialista em dor crônica, e um terceiro especialista aí da parte de medicina. A questão do diagnóstico, qualquer médico pode fazer o diagnóstico, inclusive o ortopedista, porque ele já está acostumado a tratar ali a questão esquelética e muscular. Mas a gente tem que ver a questão de lei, aí o doutor pode responder melhor do que eu. E aí, doutor Jackson, quer complementar? Sim. No artigo 1º, parágrafo único da Lei Estadual 1208, considera pessoa com fibromialgia aquela que é avaliada por uma dessas 3 espécies, médico reumatologista ou fisiatra, ou com especialização em dor crônica, conforme a doutora Jânia disse, né, que, obviamente, preenche os requisitos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, esses profissionais, pela legislação estadual, é que reconhece e tem essa possibilidade do reconhecimento para efeitos dessa legislação. Doutora Jânia, essa doença muda o humor, como diz a Elvani Silva Lima aqui? Muda muito. Tanto pode piorar, né, o humor, quanto o humor pode piorar a dor. É uma relação cíclica ali, de se eu fico com mais irritação, se eu fico mais estresse, fico mais nervosa, estou exposta a um ambiente que ele me vulnerabiliza emocionalmente, vai piorar a dor. Então, a gente precisa lidar com daí a psicologia, você tem que lidar com essas situações que podem agravar. E aí, o contrário também, quanto mais dor, né, a pessoa com dor fica irritada. Se a gente dá uma trombada no pé na mesa, a gente fica nervosa. Imagina a pessoa que está sentindo dor no corpo todo. Então, ela fica mais irritada, assim, então muda. Olha, eu não tenho mais perguntas aqui. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Doutor Gerles? Olha, eu queria Tânia, falar do prognóstico também. Como? Por favor, doutora Tânia. Porque a gente fala muito desse sofrimento de dor, mas entender que a fibromialgia bem tratada, com acompanhamento, ela tem um prognóstico bom de diminuição desse sofrimento. Né? Não se entregar à dor, de entender que dá para procurar tratamento. A atividade física, igual a colega falou antes, que ela fez atividade e piorou, né? Então, dá um passinho atrás e ver com o médico o que pode fazer, talvez tentar com os medicamentos primeiro e entrando na atividade física aos poucos, procurar um profissional da saúde mental que vai ajudar a lidar com esse sentimento de dor, a distrair da dor, a ter pensamentos mais assertivos que fazem com que consiga lidar com os problemas e daí parar de influenciar na dor. Então, dá para ter, com acompanhamento, uma qualidade de vida muito boa. Mesmo que não tenha cura, tem um prognóstico positivo. Então, não é a pessoa foi diagnosticada e ela ficar e desistir. Não, tem um caminho longo aí, dá para viver muito ainda, dá para correr, dá para fazer muita coisa ainda, se tratar bem. Tânia, complementando o que a Jânia falou, eu li um comentário aí que colocou, cada pessoa é única. Verdade, cada pessoa é única, cada uma vai reagir de uma forma diferente, né? Concordo plenamente. E a outra pessoa colocou, a Hidro me ajudou, né? Que é a Regina Tiburcio, lá de Viana. Realmente, a Hidro e na água aquecida provoca o relaxamento da musculatura, né? Então, é a forma mais fácil de um fibromialgia iniciar uma atividade física, né? Quem tiver condições de fazer uma hidro numa água aquecida. Foi assim que eu comecei, a retornar para a atividade física.
né? Porque provoca esse relaxamento de toda a musculatura e de todo o corpo. Não existe nada melhor que uma água, só não pode ser fria, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, uma para o doutor Geles e uma para a Jânia. A primeira é para a Jânia. Jânia, você observou, nas pessoas que já passaram por você, se a questão de outros problemas, como, por exemplo, eu tenho observado algumas pessoas que demoraram a ter um diagnóstico de autismo, por exemplo, um autismo leve. Mas essas pessoas, elas precisaram se adaptar ao mundo, né? Criar uma máscara para que as pessoas a aceitassem porque elas eram diferentes, né? E como nós sabemos, a fibromialgia, ela afasta a gente do mundo, ela nos deixa com humor, né, difícil, né? Então, eu tenho observado que algumas pessoas diagnosticadas com fibromialgia são autistas detectados tardiamente. E durante esse período, elas tiveram que criar essa máscara para não assustar as pessoas, para, entre aspas, parecerem normais, para conviverem no mundo normal. Você observou isso na sua profissão? E aí a gente tem que fazer, uma possibilidade de fazer até um diagnóstico diferencial. Porque é possível, sim, que um autista ele tenha fibromialgia. Uma coisa não exclui a outra. Mas a gente tem que ver uma característica também do TEA, que é a hipersensibilidade sensorial, e que, muitas vezes, o que é a hipersensibilidade sensorial? É você ter uma sensibilidade maior ao som, ao toque, aos cheiros, né, sabores. Então, fica muito mais ativado. E muitas crises de autista, de desregulação sensorial e, às vezes, emocional, um dos efeitos é depois ele ficar sentindo muita dor. Então, é muito comum de ouvir de autista de sentir muita dor de cabeça, dor no corpo, de ter de ficar isolado. Mas qual que é a diferença? A crise do autista de dor, ela passa. Se ele não ficar exposto a essas situações que você falou que tem que se mascarar, se ele respeita os limites, se aprendeu, né? Porque tem que aprender também a respeitar, a entender qual que é o limite. E aí ele não fica nesse ambiente, ele não tem a crise de dor. E quando ele passa por uma crise, uma crise sensorial, por exemplo, está num ambiente muito desagradável, muito de exposição, ou de muita gente, e isso depois verbaliza ali no corpo dele, vai passar essa fase, ele vai melhorar. O fibromialgico, não. É constante a dor. Então, é uma dor mesmo em alguns momentos de alegria. A diferença com o tratamento é que você vai ter uma diminuição nessa sensibilidade de dor com os tratamentos. E aí é isso que... Aí não exclui, autista pode ter, mas a gente tem que separar a dor de uma crise sensorial de um autista de uma dor de um fibromialgista, tá? Olha só, eu preciso fazer algumas perguntas dos nossos internautas aqui. Eu tenho a segunda pergunta, Tânia. Eu falei que eu ia fazer uma para Germes, uma para psicóloga e uma para Germes. Então, vai lá, vai para Germes aí. Legal essa fala sua, né? Porque a questão da pessoa que é autista, nós sabemos que é realmente a sensibilidade. E o fibromialgico também tem essa sensibilidade. Como você falou, a diferença é que passa. No caso do autista, ele volta, né? Ele se regula e volta. Mas eu já observei algumas pessoas que têm esse problema nesses dois sentidos aí que a gente falou. Doutor Germes, quando nós fizemos a propaganda dessa live, né, nós tivemos algumas pessoas que nos procuraram no particular, né, e ficaram preocupados em nós fazermos a live porque ainda não tinha a regulamentação da lei, da legislação, né? Eu já conversei com você, já sei a resposta, mas vou perguntar para que todos ouçam, né, a sua resposta. O fato de nós estarmos aqui falando sobre essa questão, falando sobre essa legislação, a questão da regulamentação não interfere em nada. A lei já existe, né? Ela vai ser efetivada, nós precisamos lutar para que ela
ocorra, por exemplo, eu com a minha carteirinha de fibromialgia, né, eu vou lá, né, e luto pelo meu direito, né, de ser atendida na frente das pessoas, exemplo, né? Isso aí depende de cada um de nós correr atrás disso aí. Mas a questão da não regulamentação da legislação não interfere em nada, correto? Explica melhor isso aí. Perfeitamente, Dorcília, não interfere em nada, a lei está em pleno vigor, não só a lei estadual, né, de número 12086, de agora, de abril de 2024, como a lei nacional também, número 14705, que institui política pública sobre este tema. Então, a ausência de regulamentação por meio de decreto não prejudica em nada o reconhecimento e a efetivação da lei. A regulamentação, eventualmente, que o governo do Estado possa fazer é simplesmente para trazer em minúcias essa regulamentação e a forma de aplicação da lei, mas o reconhecimento, a institucionalização, ela está em pleno vigor e já pode ser, inclusive, pleiteada para efeitos de todos os direitos no âmbito estadual. Doutor, posso fazer uma pergunta aqui dos nossos internautas? Doutor, você está me ouvindo? Claro, Doutor Gélis, você está me ouvindo? Sim, Tânia. A Marília, ela fez uma pergunta aqui se o professor tem redução de carga horária se ele tiver acometido com essa doença. Olha, não há previsão na legislação para isso, tá? É claro que algumas doenças específicas, dependendo do laudo, a gente pode se buscar isso judicialmente, mas a legislação específica não estabelece essa previsão. Ok. Bom, eu não tenho mais perguntas por hoje. A nossa live está chegando a quase 1 hora. E aí, Dorcília, eu gostaria que você agradecesse aos nossos convidados e para a gente encerrar. Tânia, nós agradecemos a todos que participaram, né? Não sei se você percebeu, ou se você conseguiu ler, né? Tem uma determinada pessoa aí que falou que o diagnóstico de fibromialgia da filha dela chegou antes do diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? Pela observação que eu fiz, né? Nós agradecemos a todas as pessoas que participaram. Nós pretendemos continuar com essas lives que falam sobre as questões da Secretaria de Pessoas com Deficiência, como é uma coisa muito desconhecida, até mesmo pelos médicos, né, pela ciência. Nós vamos nos focar agora, né, bastante na questão da fibromialgia, para poder tentar esclarecer, tentar fazer com que as pessoas tenham empatia, né, mesmo que você não sinta, né, a palavra empatia, né, para que as pessoas tenham empatia com essas pessoas, né, e nós, assim, falamos para todas as pessoas que tiverem alguma dúvida, podem nos procurar, podem me procurar, né, que, se for o caso do jurídico, eu levo até o doutor Gerves, né, se for um outro caso que a gente possa ajudar, né, pessoalmente, a gente também vai, né, e grande parte das pessoas que eu vi que apareceram aí, eu conheço, me conhecem, né, tem o meu contato, quem não tiver pode me procurar no Sindiups, que a gente vai tentar ajudar de alguma forma, principalmente aquelas pessoas, né, da categoria dos profissionais em educação, que é o nosso foco principal. Mas tudo que nós falamos aqui, e vamos falar nas outras lives, né, é sobre todas as pessoas que sofrem do transtorno fibromialgia. É isso. Tá? Doutor Gélis, o senhor quer dar o seu boa noite? Agradecer, Tânia, a você, a Jânia pelo debate, a diretora Dorcília e ao todo o corpo de diretores e diretoras do Sindiups. É sempre uma alegria participar desses debates e dessa construção coletiva. No mais,
Agora é a implementação e a efetivação da lei, que é o mais importante. Um abraço, boa noite a todos e todas. Doutora Jânia? Jânia, eu só queria dizer para a Jânia, principalmente, que nós vamos precisar muito de você, tá? Porque assim, uma das pessoas que a gente mais precisa são os psicólogos, né? Toda a equipe médica de uma forma geral, tá? Mas nós vamos precisar muito da sua ajuda. E agradecemos ao doutor Gerdes e a Tânia também. Doutora Jânia? Tá. A senhora Agradecer também. Não, é o microfone que fecha e abre. A pessoa que anda devagar. Agradecer o convite, agradecer todo mundo que está aí assistindo, né? É importante o sindicato estar tocando nesse assunto, né? Diminuir a fragilidade das pessoas que estão em sofrimento. O objetivo da psicologia é esse, diminuir o sofrimento. E dos médicos que tratam da dor também. Então, o sindicato é do sofrimento do trabalhador. Então, nada mais certo do que juntar tudo. Então, obrigada para vocês, boa noite também, Tânia, obrigada, Dorzílio, prazer, doutor Rogério, também um prazer também estar compartilhando com vocês hoje aqui. Pois é, quem nos assistiu, né, muito obrigada pela presença, mas eu também quero fazer uma consideração muito importante aqui, antes da gente encerrar, que a gente já chegou a 1 hora de live, é o seguinte, você precisa se sindicalizar, o sindicato está aqui, o sindicato precisa ser fortalecido, e você precisa participar. E participar, gente, é se sindicalizando. Não tem outro caminho. Fortaleça o Sindiupes, sindicalize-se. E boa noite a todos, a todas, todes, e até o nosso próximo encontro. Boa noite.